Olá, alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos iniciar um novo assunto, os micro-organismos. Vamos ver na aula de hoje o que são os fungos e a classificação deles, tá bom? Vamos ver as características desses micro-organismos. Vamos lá! Então já separa logo o material que nós vamos utilizar na aula de hoje. Se você tem atividade impressa do assunto micro-organismos, fungos e suas características, você já pega essa atividade aí que a gente vai fazer a correção no final da aula. Se você não tiver, faz a mesma coisa que eu sempre falo. Pega o celular da mãe, do pai emprestado, tira uma foto da atividade e depois copia e responde no caderno, porque é importante você ter essa atividade para os estudos futuros das próximas avaliações, certinho? Então, quem tem atividade, pega logo aí para a gente fazer a correção no finalzinho da aula. Então, professores, vamos ver as habilidades. A habilidade trabalhada hoje é a habilidade 19, que diz o seguinte: reconhecer a presença de micro-organismos na natureza e a sua importância para a vida do planeta. Então, o intuito da aula de hoje é perceber, reconhecer o que são micro-organismos e ver a importância desses seres para a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Problematização. Observe essas imagens aqui, ó. Você sabe o que são micro-organismos? Vocês já escutaram essa palavra? Já estudaram esse assunto? Você conhece as características e exemplos de seres que são micro-organismos? Então, essa imagem aqui, ó, mostra alguns exemplos de micro-organismos que existem na natureza e interagem com nós, seres humanos. O intuito da aula de hoje, a gente vai fazer o quê? Compreender o que eles são e para que é que eles servem. Então, vamos lá. Então, o que são micro-organismos? São seres vivos de tamanho extremamente reduzido, impossíveis de serem percebidos a olho nu. Então, micro-organismos são seres vivos que nós não conseguimos enxergar apenas com os olhos. Nós precisamos de um instrumento, que é o microscópio, que amplia essa imagem, dá um zoom bem grande, que aí sim nós conseguimos enxergá-lo. Então, micro-organismos são seres extremamente pequenos que podem ser percebidos apenas com o uso do microscópio. Alguns exemplos de micro-organismos bastante conhecidos são as bactérias, os vírus, protozoários e os fungos. Então, aqui nós temos uma diversidade de micro-organismos. Mas esses micro-organismos, eles vão ter interações diferentes com nós, seres humanos. Então, eu resolvi fazer o quê? A divisão deles para a gente estudar de uma forma melhor. Então, a aula de hoje a gente vai estudar principalmente os fungos, ver as características e o que ele pode estar interagindo, estar afetando nas nossas vidas, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre o micro-organismo fungo. Então, características dos fungos. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas. Se a gente olhar essas duas imagens aqui, ó, a gente pode dizer, né, que elas são semelhantes, e realmente são semelhantes, mas elas não se trata de mesmo ser vivo. O fungo é um ser vivo diferente das plantas, por isso é que os fungos foram até classificados em um outro reino, em uma outra categoria. Nós temos o reino das plantas, o reino dos animais e o reino dos fungos, porque são organismos diferentes. Então, o que é que tem de diferença principal das plantas para os fungos? É o quê? Que as plantas, elas se nutrem, a nutrição dela, a alimentação dela é a partir da fotossíntese. A planta, ela não precisa se alimentar, ela produz o próprio alimento. Ela não precisa procurar na natureza um alimento. Ela mesma produz através do processo de fotossíntese. E os fungos são como nós, é a mesma coisa de nós, seres humanos, de animais. Eles precisam buscar o alimento fora para poder se nutrir, se alimentar. A outra diferença principal é o que? As células que compõem as plantas, elas são feitas a partir de celulose. Já os fungos são feitos a partir de uma substância denominada quitina. Então, vejo como são organismos extremamente diferentes, mas que têm semelhanças apenas na forma física, na aparência deles. Os fungos possuem características muito diferentes, por isso, eles foram separados em um reino só para ele, que é chamado de reino fungi,
ou reino dos fungos. O reino fúngico possui mais de 70 mil espécies conhecidas até atualmente, mas supõe-se que existe muito mais, porque, como eu falei para vocês, são seres o quê? Microscópicos, são micro-organismos, são organismos pequenos que só podem ser percebidos com o uso do microscópio. E como é difícil ainda o acesso a esse recurso, na maioria dos locais do nosso planeta, supõe-se que existe muito mais exemplos, tipos, espécies de fungos. Os fungos, eles são eucariontes aclorofilados, ou seja, ele possui uma célula complexa, semelhante à nossa célula, só que é sem clorofila, porque, como a gente viu, os fungos não pertencem ao reino das plantas. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, eu posso ter um fungo formado por várias células e eu posso ter um fungo formado por uma única célula. Eles vivem especialmente em ambientes úmidos, ricos em matéria orgânica, em restos de animais e de vegetais, porque eles irão utilizar esses restos para sua nutrição. O habitat, presente em quase todos os ambientes do nosso planeta. Em quase todos os ambientes, seja em florestas, em mar, em deserto, vai existir espécies de fungos. São heterótrofos, ou seja, eles precisam procurar o alimento. Eles não produzem o alimento como as plantas. Eles são semelhantes a nós, seres humanos, animais. Precisam procurar o alimento na natureza. E essa procura de alimento, ele vai ter interações com os organismos, podendo ser saprófitos, parasitas, simbiontes e predadores. Lembra uma das relações ecológicas que nós estudamos nas aulas anteriores? Pois é, a gente vai ver vários exemplos utilizando o fungo como principal agente. Então vamos lá. Os modos de vida do fungo. Podem viver como saprófitos, ou seja, decompositores, quando obtém seu alimento, decompondo organismos mortos. Sapro quer dizer morto, fagos, alimentação. Então, fungos saprófagos são fungos que têm a sua alimentação a partir de organismos mortos. São os que fazem a decomposição da matéria orgânica, que a gente também viu que é extremamente importante na natureza. Nas cadeias alimentares, a gente não estudou isso, que tem os agentes decompositores, e os fungos são exemplos deles. Então, os fungos, eles têm essa característica de se alimentar da matéria orgânica, restos de animais ou vegetais, como a gente vê aqui, ó. Se a gente deixar um pão muito tempo em cima da mesa, sem mexer, sem consumir, o que é que vai ocorrer? Ele vai apodrecer. E esse apodrecimento nada mais é do que o aumento de fungos, a proliferação de fungos, decompondo essa matéria aqui. A mesma coisa ocorre na natureza, com troncos de árvore, restos de vegetais, que com o tempo eles vão se decompondo e os fungos vão estar agindo nessa decomposição, tá certo? Então, quando o fungo ele se alimenta de organismos mortos, nós vamos denominá-lo de saprófagos, ok? Perfeito. Então, vamos ver agora os fungos parasitas, outro tipo de relação ecológica. Os fungos parasitas é quando eles se alimentam de substâncias que retiram de organismos vivos, nos quais se instalam, prejudicando-os e causando doenças. Então, a gente viu que tem os fungos saprófagos, que se alimentam da matéria orgânica morta. Já os parasitas, eles se alimentam da matéria orgânica viva. Então, os fungos parasitas, eles vão se alimentar de organismos, de seres vivos. Como a gente pode ver aqui, ó, nessa planta. Essa planta está viva. As folhas, ó, estão verdes, mas essa folha em particular, ó, está cheia de manchinhas de ferrugem, que é um tipo de fungo que causa essa doença. A ferrugem do cacaueiro, por exemplo, que nada mais é do que a degradação dessa folha a partir desse fungo que está parasitando essa planta. Mas também temos exemplos que ocorrem com nós, seres humanos. Alguns fungos podem parasitar o nosso corpo, como as micoses de pele, o famoso pano branco. Pano branco nada mais é do que fungos se alimentando das camadas da nossa pele. Por isso que causa aquela descamação e aquele esbranquiçamento da pele. Deve ser tratado, tá certo? Por medicação orientada pelo médico.
O famoso pé de atleta, que nada mais é do que as frieiras que ocorrem entre um dedo e outro. Quando a gente não tem uma boa higiene, quando a gente não seca bem os pés, pode vir a acontecer isso, o surgimento, a proliferação de fungos que vão causar a degradação, a destruição das células do nosso pé entre um dedo e outro. E o sapinho também é uma forma de proliferação, de parasitose provocada por fungos que ocorrem na boca, quando a gente leva algum alimento contaminado ou as mãos contaminadas com esse fungo. Pode provocar algumas bolhas na boca e o esbranquiçamento da língua. Então, tudo isso aí, ó, são o quê? Doenças causadas por parasitas, que são os fungos, tá bom? Outro modo de vida dos fungos é o modo simbionte. Simbiose, a gente já viu nas relações ecológicas, né, na aula passada, que é simbiose, é podendo estabelecer associação mutualística com outros organismos, em que ambos se beneficiam, como as micorrizas. Então, a simbiose é quando eu tenho dois seres vivos diferentes interagindo e tendo benefícios, nenhum é prejudicado, nenhum perde, os dois só ganham. Por exemplo, as micorrizas. O que seria isso, professora? Micorriza nada mais é do que a associação de alguns fungos com as raízes das plantas. Nós já estudamos o quê? Que as raízes das plantas têm a função de absorver água e nutrientes do solo. Mas existem alguns solos que são pobres em nutrientes, em que só a raiz da planta não tem essa capacidade de absorver. Então, o que é que a planta faz? Se associa, faz uma ligação com alguns fungos e esses fungos vão aumentar a área de absorção das raízes. Então, em vez da raiz ser somente desse tamanho, ó, o fungo aumenta mais, absorvendo mais nutrientes para a planta. E a planta se beneficia. E o benefício que o fungo vai ter é o quê? A absorção de nutrientes da planta. Então, os dois seres, o fungo e a planta, se beneficiam, uma relação mutualística, os dois saem ganhando através dessa associação. A gente pode ver aqui a diferença. Ó. Nós temos duas plantas de mesma espécie, onde uma está associada com fungo, aumenta a área de absorção dos nutrientes dessa planta e a outra não. Olha a diferença do tamanho. A planta sem o fungo é bem pequenininha, já a planta com esse fungo vai estar bem maior porque ela tem mais nutrientes, mais água sendo absorvida. Então, o fungo ele também pode se associar com os organismos de uma forma benéfica, não só prejudicando. E o outro modo de vida dos fungos é o que? Ó, predação. Além desses modos mais comuns de vida, existem alguns grupos de fungo considerados predadores, que capturam pequenos animais e deles se alimentam, que é outra relação ecológica que a gente estudou, que é a predação. Existem alguns fungos no solo, que é esse aqui ó, em azul, que vai fazer o quê? Plantar armadilhas para quando algum organismo passar por ele, captar ele, como mostra aqui, ó, que a gente tem um verme de solo, e esse verme de solo foi captado, foi capturado pelas hifas, que são expansões das células desse fungo. Então, o fungo também ele pode ser um predador, predar algum tipo de ser vivo. Tá certo? E agora nós vamos conhecer um pouquinho da organização dos fungos. Os fungos podem ser formados por uma única célula, que são chamados os unicelulares. A exemplo, a levedura, que é o fermento de pão, de cerveja, que eles são formados ó, apenas por uma célula. Então, cada bolinha dessa é um fungo, que é formado por uma única célula, unicelular. Mas também temos fungos que podem ser formados por várias células, que são os pluricelulares, que a gente conhece como bolor do pão, por exemplo. Ele é formado ó, por várias células. Cada quadradinho desse é uma célula que se organiza para formar aqueles cogumelos que a gente vê no chão, ou bolor do pão, da laranja, que é um conjunto de células. E a importância dos fungos? Por que é importante a gente estudar e conhecer os fungos?
Os fungos, eles produzem inúmeras substâncias importantes para o ambiente, auxiliando na degradação da matéria orgânica. Então, os fungos são importantes para a decomposição de organismos mortos, que a gente já viu nas cadeias alimentares. Os fungos, eles são utilizados também de forma comercial, nos ramos de alimento, farmácia e entre outros. Então, os fungos, eles produzem substâncias, essas substâncias podem ser utilizadas para a fabricação de determinado alimento ou de determinado medicamento. Os fungos decompositores, eles reciclam a matéria orgânica no meio ambiente e devolvem ao solo os nutrientes e minerais que os vegetais utilizam ao se desenvolver, que é aquele processo do ciclo da matéria que a gente estudou nas aulas anteriores. Os organismos mortos caem ao solo, os organismos decompositores os decompõem, devolvendo ao solo sais minerais e nutrientes, e esses nutrientes voltam para o organismo, a planta, como um ser que vai absorver esses nutrientes do solo. Então, aqui nós temos o ciclo da matéria favorecido pela decomposição dos organismos mortos, que vai ser feito por fungos. Alguns fungos podem ser consumidos na sua forma integral, devido à grande riqueza nutricional. Então, aqui a gente vê exemplos de vários cogumelos que são chamados cogumelos comestíveis. Ele auxilia na nossa alimentação, porque tem uma grande quantidade de nutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos. E alguns fungos também realizam um processo chamado de fermentação, que é muito utilizado nas indústrias alimentícias para a fabricação de queijos, pães e bebidas fermentadas. Então, a cerveja e o vinho são formados a partir da fermentação de um determinado fungo. Os pães também. E alguns queijos também são feitos a partir da fermentação originada desse fungo. No setor farmacêutico, após a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 29, as pesquisas se intensificaram e a comercialização de outros compostos foram ampliados. Então, os fungos, eles também produzem remédios como os antibióticos, penicilina, estreptomicina e tetraciclina. Então, são medicamentos feitos a partir de substâncias produzidas por fungos, que têm uma extrema importância para a nossa saúde. Como já mencionado, os fungos também podem parasitar os seres humanos, provocando-lhes doenças como as micoses de pele. Então, existe essa importância médica, porque alguns fungos estão parasitando os seres humanos, causando doenças. Também tem a importância médica porque muitos fungos produzem substâncias tóxicas, que são as micotoxicoses, que é a intoxicação causada pela ingestão de alimento contaminado por fungos ou fungos que produzem essas toxinas e a gente se alimenta. Então, quando tem algum alimento com esses bolores esbranquiçados, esverdeados, nós não devemos consumir, porque esse fungo pode ter produzido uma substância tóxica, que se a gente consumi-lo dessa forma, a gente pode ter infecções intestinais e em alguns casos pode levar até a morte. Os fungos também têm importância médica porque eles provocam alergia em nós, seres humanos. Então, uma grande parte das alergias existentes são provocadas por fungos, mais de 300 aproximadamente. E essas alergias podem ser na forma de brotoejos na pele, pode ser a rinite, a sinusite e a bronquite, que também causa prejuízo ao ser humano. E existem também milhares de fungos que são venenosos, que se a gente consumir, a gente pode passar mal e alguns podem causar até a morte em poucos minutos. Por isso que é interessante, se você vê um fungo na natureza, não consumi-lo, mesmo que você saiba que aquele tem um aspecto de um fungo consumível. Nós só devemos consumir aqueles fungos, aqueles cogumelos que são comercializados no comércio, nos supermercados, que aqueles ali têm uma procedência garantida. Na natureza existem vários exemplos de fungos que, se a gente se alimentar, causa morte. Um dos principais são esses dois aqui, a amanita e a giromitra. Certinho? Deu para ter um entendimento sobre fungos, o que são, como classificá-los, essas características? Então agora a gente vai fazer uma atividade. Vamos lá. Leia o texto, depois julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Os micro-organismos. Micro-organismos são seres minúsculos que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio.
Existe uma grande diversidade de micro-organismos. Esses seres podem ser bactérias, fungos, protozoários, vírus, entre outros. Os micro-organismos estão presentes no ar, na água, no solo, nos animais e nas plantas. A maioria deles é inofensiva e apresentam benefícios para os seres humanos, mas alguns podem causar doenças e até a morte, tá bom? Então, esse texto dá essas informações, que foi o que a gente viu na aula. Então, vamos julgar as afirmações de verdadeiro ou falso. Os micro-organismos são seres vistos somente no microscópio? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? São seres minúsculos que a gente precisa do instrumento óptico para poder enxergar. Então, primeira frase, verdadeira. Segunda, os micro-organismos causam doenças e não apresentam benefícios aos seres humanos. Está verdadeira ou falsa essa frase? A primeira parte está verdadeira, né? Os micro-organismos causam algumas doenças, mas eles também apresentam benefícios, por exemplo, a produção de remédios, a produção de alimentos, então eles têm benefícios também para nós seres humanos. Então a segunda frase está falsa. A terceira, os micro-organismos estão presentes no ar, água, solo, animais e plantas. Verdadeiro, né? Os micro-organismos estão em todos os ambientes, em todos os locais. Bactérias, insetos e aves são exemplos de micro-organismos? Não, né, gente? Bactérias são, mas insetos e aves são animais grandes, então eles não são classificados como micro-organismos, tá? Então está falsa, tá bom? Certinho? Então, sequência da primeira questão, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, tá bom? Conferido, respondido. Quem não tem atividade, tira uma fotinha da atividade aí, a resposta. Então, vamos para a próxima questão. Segunda, existem micro-organismos que são utilizados na indústria para a produção de iogurte, queijo e vinagre, e também usados para a produção de tintas, plásticos, cosméticos e até para limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem a doenças causadas por certos grupos de micro-organismos, que são os antibióticos, que é que eles vão estar atuando? A gente viu que são substâncias produzidas por fungo. E eles vão estar o quê? Ó, sendo produzidos por fungos. Então, a resposta da segunda questão é letra D, fungos. Então, aqui a gente tem exemplos de vários micro-organismos, vírus são, bactérias, protozoários e os fungos. Segunda, letra D de dado. Certinho? Respondido, conferido. Vamos para a terceira. Existem fungos que causam doenças ao homem. Os animais e as plantas são as patogênicas. No homem, por exemplo, candidíase, pano branco e o pé de atleta, nessas situações, as relações estabelecidas entre as bactérias e o homem trata-se de um caso de... Vou dar um minutinho para vocês lerem e responderem essa questão. E aí, conseguiram responder, gente? Quando o fungo causa alguma doença no ser humano, ele vai ter uma relação ecológica com o ser humano. Nesse caso aí, vai ser uma competição, mutualismo, parasitismo ou comensalismo. O que a gente viu? Que quando o fungo causa alguma doença, ele vai ter uma relação de parasitismo com o ser humano. Certinho? Respondido, conferido. Perfeito. Quarta questão. Muitos fungos se nutrem de substâncias presentes em organismos mortos ou em seus detritos e fezes. Nesse processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo dos seres vivos são transformadas em substâncias minerais.
Estas, por sua vez, serão absorvidas por plantas e outros seres autotróficos. Portanto, sem os fungos não haveria o quê? Então, qual é esse processo importante que está falando aí nessa questão? Vamos ver. Letra A decomposição e a reciclagem da matéria. Verdade, né? Nós vimos que os fungos, eles decompõem a matéria orgânica, reciclando assim os nutrientes. Então, quarta questão, resposta correta, letra A. Certinho? Conferido, respondido. Perfeito. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente viu que os micro-organismos são seres minúsculos que só podem ser percebidos com o uso do microscópio. Vimos que os seres microscópicos podem ser do tipo bactérias, fungos, protozoários e vírus. Estudamos algumas características dos fungos, né? Vimos algumas características da forma organizacional, da estrutura do corpo dos fungos e vimos que a importância também dos fungos. A principal delas é o quê? Que os fungos degradam a matéria orgânica, que é a função de decomposição muito importante na natureza, e que o fungo também vai interagir com nós, seres humanos, provocando benefícios, como a produção de medicamentos e de alimentos, mas também pode causar malefícios ao ser humano, quando os fungos parasitam os seres vivos, causando o quê? Algumas doenças, algumas micoses, tá certo? Causando essa parceria que causa essas doenças. E isso é ruim. Então, a gente viu a importância dos fungos também para os seres humanos. Então, a aula de hoje, gente, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouquinho. E na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo dos micro-organismos, mas vendo as características das bactérias, certinho? Então, até a próxima. Tchau!